Bom dia, é sempre uma alegria poder estar com cada um de vocês, você que busca a palavra de Deus junto conosco. Queremos, acima de tudo, que seja um tempo especial, seu com Deus, que Deus assim possa estar falando ao seu coração a cada reflexão. E eu quero cumprimentar você, saudar você, com uma palavra bíblica que se encontra em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 10 e 11, em que nos diz assim o apóstolo Paulo escrevendo a essa igreja de Corinto. Se vocês perdoarem alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que eu tinha alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Essa palavra bíblica, ela vem nos mostrar que a partir de uma igreja que enfrentou diversos problemas, que foi essa igreja de Corinto, e então o apóstolo Paulo enviou a essa igreja uma primeira carta, confrontando-a no seu pecado. Mas agora ele escreve uma segunda carta, em que essa igreja, ela buscou a Cristo, buscou o perdão de Deus, mas também perdoou aquelas pessoas que estavam causando dano à igreja, enfim, às pessoas. E aí, diante disso, é que o apóstolo Paulo diz, olha, se vocês perdoaram, eu também perdoo. Se é que eu tinha alguma coisa para perdoar, mas eu quero chamar a atenção para aquilo que ele fala logo a seguir. A fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que fica claro para nós, queridos, é que sempre, quando nós recusamos perdoar alguém, na verdade, quem está tendo as vantagens é o diabo. E ele acaba fazendo a sua obra no nosso meio. Ele faz a sua obra numa família, onde não há perdão. O diabo faz a sua obra entre amigos que não se perdoam, entre uma comunidade, dentro de uma comunidade cristã, enfim, entre as pessoas, porque o objetivo do diabo é justamente dividir as pessoas, criar inimizade, fazer com que o nosso coração esteja carregado de mágoas. Então eu quero dizer também a cada um de nós, a você, não ignore as intenções do maligno. Sempre ele vai fazer de tudo, vai te tentar, para que você fique convencido que você não deve perdoar uma pessoa que lhe tenha ofendido. Mas não é isso que nós vemos em Cristo. E é isso que nós queremos refletir neste dia. Sabendo que, de fato, Jesus Cristo, Ele abriu o caminho para nós, para que nós possamos perdoar a quem quer que seja. Eu desejo que essa palavra fale ao teu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, nós reconhecemos a importância do perdão. Sem perdão, Senhor Deus, nós não podemos ter relacionamentos, nós não podemos conviver com pessoas, porque todos nós ferimos e somos feridos. Queremos assim, Senhor Jesus, clamar pela Tua misericórdia sobre as nossas vidas. E te pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, Tu nos orientes em Tua palavra, para que a Tua palavra viva no nosso coração. Ó Deus, nós oramos por cada um que nos acompanha, por sua vida, seja, Senhor Deus, familiar, seja, Senhor Deus, pela sua situação em que se encontra economicamente, seja, ó Deus, por alguma questão emocional, algo que afeta o seu coração, e seja, Senhor, acima de tudo, a sua vida espiritual. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor traga sobre nós o teu alento, a tua direção, que o Senhor Deus nos dê clareza de vida e que assim, Pai amado, o Senhor nos oriente também neste dia na tua palavra, a fim de que nós possamos viver segundo o teu grande amor, em nome de Jesus. Amém. Assim, como eu já disse, nós nos alegramos com a sua presença. Então, celebre a Deus com a gente, cante com a gente, medite com a gente.
Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me a paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto fala a tanta gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me a paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente, isto fala a toda gente, pois Cristo deu-me o seu amor. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Quero por gratidão dobrar-me diante de Jesus, pois pertencer à cruz é sobre se tomá-la e não sem vergonha de aqui testemunhá-la. Quem quer cantar do amor não poderá calar da cruz. Jesus morreu por mim e agora eu lhe pertenço, sim. E mesmo que o mundo por isso me despreze, eu falo de Jesus e que seu fardo é leve. Quem quer falar do amor não poderá calar da cruz, seguindo os passos seus. Eu testemunho o amor de Deus, que o meu falar e a vida em harmonia sejam, que todos o amor da minha vida vejam. Que o meu falar e a vida em harmonia estejam, que todos o amor da minha vida vejam.
ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Vamos para o momento da nossa reflexão, da palavra do Senhor. E eu convido que, assim como você está, falemos com Deus. Senhor, que realmente nós possamos ver essa nossa dependência pelo Senhor. Tu és a nossa própria vida, Tu és tudo aquilo que nós necessitamos. Que nós possamos compreender que não existe vida fora de Ti. Por isso nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, aquieta-nos nesse momento. Coloca no nosso coração o desejo ardente pela Tua palavra. Tu és o Deus vivo que fala, que transforma, que tem poder para realizar em nós todas as coisas. Por isso nós te pedimos, Senhor, trata-nos segundo a Tua bondade e a Tua misericórdia e dá-nos, Senhor, cada vez mais atitudes que estejam de acordo, Senhor, que sejam coerentes à Tua palavra, a fim de que a nossa vida, de fato, pertença ao Senhor Deus. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Hoje, nós queremos refletir acerca da importância do perdão. E você que esteve conosco há 2 domingos, deve se recordar que nós falamos a respeito da importância de nós confessarmos os nossos pecados a Deus e pedirmos perdão a Ele. Você recorda disso? E nós vimos, portanto, que se nós não estamos em harmonia com Deus, todos os outros meios que nós buscamos podem nos oferecer uma melhora temporária, nós nos sentirmos um pouco melhor por um curto tempo, por ser simplesmente algo paliativo. Mas se nós buscarmos a Deus, buscarmos o seu perdão, Ele nos trará a cura eficaz, a cura da nossa alma, Ele transformará as nossas vidas. E hoje eu quero falar com você sobre aquilo que você não pode se negar a fazer depois que você buscou o perdão do Senhor e também para que você continue experimentando e recebendo o seu perdão. Existe, queridos, uma coisa em tudo aquilo que Deus nos faz, que é como se fosse condicionada. Tudo o que nós fizermos, seja de bom, seja de ruim, não muda em nada aquilo que Deus faz conosco. Portanto, se nós formos justos ou injustos, Deus permanece sendo justo conosco. Se nós o buscarmos ou não o buscarmos, Ele continuará nos buscando. Se nós, queridos, o amarmos ou não o amarmos, Ele continuará nos amando. Se nós formos fiéis ou infiéis, Deus permanecerá fiel. Mas, queridos, em uma não. Trata-se do perdão. E, nesse sentido, portanto, é importante a gente lembrar que, inicialmente, Deus já nos perdoou em Jesus Cristo na cruz. O perdão, ele sempre é iniciativa de Deus. Em um único dia, Deus nos perdoa tantas vezes quantas nós nos arrependemos
entendermos. Ele morreu por nós muito antes de nós existirmos, e Ele morreu a fim de que, para perdoar os nossos pecados, seja os pecados que nós já cometemos, como também por todos os pecados que nós ainda vamos cometer. O perdão é um presente dado, que tem um acesso muito fácil, basta nós nos achegarmos a Cristo Jesus. Mas você já pensou que toda essa facilidade pode ser interrompida? Que tudo isso pode ser obstruído? Jesus explicou da seguinte forma no Evangelho de Mateus: pois se perdoarem as ofensas uns aos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Porque eu disse que o perdão é como se fosse condicionado, mas agora eu quero dizer para você que não é. Porque o perdão está dentro da justiça de Deus. E como nós já dissemos que mesmo se nós formos injustos ou justos, né, Deus permanecerá sendo justo. Logo, queridos, se nós não perdoarmos alguém, Deus, na sua justiça, não ficará nos perdoando de forma, eu diria, inconsequente. Seria um perdão injusto? Ele nos estende algo que depois nós não estendemos a outro. E nesse sentido, queridos, para nós entendermos a justiça de Deus quanto ao perdão, eu convido que a gente possa analisar uma parábola contada por Jesus, que é a parábola de Mateus capítulo 18, versículos 23 a 35, onde então eu faço a leitura. Diz assim: por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tenha paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deves. Então o seu conservo caiu de joelhos e lhe implorou-lhe, tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a observar que a parábola ela começa dizendo o seguinte: o reino dos céus é como um rei. Jesus está dizendo como as coisas funcionam no reino de Deus. E assim, o rei aqui representa o próprio Deus. Dito isso, queridos, veja que a parábola ela nos fala acerca de dois devedores. O primeiro devia ao rei, como nós já dissemos, representado aqui como Deus, e lhe devia 10.000 talentos. E o segundo devia a este uma quantia de 100 denários.
Para nós entendermos o que isso representa hoje, vamos então buscar atualizar estes valores. Então, inicialmente, 10 mil talentos equivalem em torno de 340 toneladas de prata. Porque um talento equivalia a um pouco mais de 34 quilos de prata. Trazendo, portanto, esses valores para o nosso dia a dia, eu dei uma pesquisada aí de quanto que está o quilo da prata hoje, e o que eu mais encontrei é algo em torno de R$ 4.500. E se nós, então, multiplicarmos isso, nós veremos que a dívida deste homem com o rei era de 1.530 bilhões de reais. Eu pergunto, alguém de nós teria condições de pagar uma dívida como essa? As pessoas que ouviram Jesus contando essa parábola, todos entenderam o que Jesus estava dizendo. É uma dívida impagável. Agora vejamos o segundo devedor. Ele devia 100 denários. E 100 denários era o equivalente a 100 dias de pagamento a alguém que estava prestando um serviço braçal. Nós podemos, então, jogar isso aqui literalmente para uma diária, a média no Brasil em torno de R$100, o que daria R$10.000, ou então, se nós jogarmos para o salário mínimo, o valor é muito inferior, não dá R$3.500. Eu pergunto, essa dívida é pagável? Você percebe que quem ganha menos acaba tendo, então, uma dívida menor nessa jogada entre salário mínimo ou diária. Mesmo que custe tempo, mas é possível que essa dívida seja paga. Mas aí acontece o inacreditável. O que deve 1.530 bilhões de reais é chamado a fazer o acerto de contas com o seu rei. Como ele não tem como pagar, o rei o condena. Mas ele clama por clemência. Ele sabe que ele não tem como pagar, mas ele promete, ele diz, não, tenha paciência comigo que eu te pagarei. O rei, vendo aquela situação, simplesmente perdoa a dívida. Ele nem diz para o cara, tá bom, veja o que você pode me dar hoje, isso você me dá hoje, e aí você vai vendo o que você pode me dar no decorrer dos dias. Mas não, queridos, o rei simplesmente perdoa toda aquela dívida. Logo em seguida, Jesus nos conta na parábola que o servo perdoado, ele se encontra com o seu conservo e este, então, que lhe devia 100 denários. Então, ele implora, ele também exige que a dívida seja paga. E é interessante que ele faz o mesmo que o primeiro havia feito em relação ao rei. Ele pede por clemência, mas ele não recebe nem um pouco de compaixão. Ao contrário, ele é agarrado, lançado na prisão. Pois bem, queridos, eu imagino que fica difícil para a gente entender uma postura como essa. Mas, na verdade, quando qualquer um de nós deixa de perdoar alguém, é exatamente isso que nós estamos fazendo. A nossa dívida com Deus, ela é impagável. Tanto é que a Bíblia, ela já nos diz que nós estamos condenados eternamente e a única forma de nós não recebermos essa sentença é pelo perdão. Assim, querido, Jesus veio no propósito claro de pagar tudo por nós naquela cruz, e ele fez isso. Não haveria boas obras, religiosidade, nenhuma outra forma de nós amenizarmos esta dívida com Deus, quanto mais pagá-la, não haveria nada que nós pudéssemos fazer. E Jesus ainda extrapola aquilo que a parábola diz, porque não é só perdão, é preço pago em nosso lugar, é muito sofrimento em nosso lugar, sendo que a dívida era nossa.
Agora, queridos, nós estamos livres para poder perdoar. Mas como é comum o perdão ser negado entre nós. Queridos, independentemente de quão grande seja uma mágoa que você sofreu, o quanto para você algo foi difícil ou esteja sendo difícil, uma ofensa, uma traição, uma humilhação, mas ela sempre será uma dívida pequena em comparação à monstruosidade da dívida que nós tínhamos com Deus. Logo, a nossa é perdoável. Quem acolhe o perdão de Deus pode distribuir perdão. Movido pelo amor incondicional e imerecido de Deus, nós podemos também perdoar o imerecedor. Nesse período da pandemia, que deveria ser um tempo em que as pessoas viessem a refletir sobre as suas vidas, portanto, um tempo também de reconciliação. Infelizmente, é um tempo ainda de mais desavenças. Se diz por aí que as pessoas elas estão buscando mais a Deus neste tempo. Mas eu quero te lembrar. Busque a Deus em arrependimento e perdão, mas depois que você fez isso, perdoe se você tem alguém para perdoar. Pois se você não o fizer, estará bloqueando o perdão de Deus sobre a sua vida daí para frente. E mais, cuide para que você não seja ofensivo, porque isso não é parte de Deus, isso não está no caráter de Deus. Uma das questões é que quando nós deixamos de perdoar, nós deixamos de compreender o amor de Deus. Somente quando você perdoa, com todas as dificuldades que isso representa, é que você consegue compreender mais de perto o que é o perdão que Deus deu a você, o que é o grande amor de Deus sobre a sua vida. E assim, queridos, Deus espera que a gente seja contagiado pelo seu caráter, porque é isso que significa ser filho. É imitar as obras do Pai. No mais, lembro a você que na parábola, após o rei tomar conhecimento do que o seu servo fez, não perdoando da mesma forma como ele havia perdoado, ele manda chamá-lo de volta. E então, ele o entrega aos torturadores, para que fique nessa sentença, até que pague o último centavo. E Jesus então conclui na parábola dizendo, assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Jamais anule o perdão recebido de Deus. Ele é importante demais para nós. Lembre-se que Deus quer que você cresça na proximidade com Ele, na intimidade com Ele. Então, imite-o. O caminho do perdão, ele está livre para você. Aproveite essa oportunidade e continue refletindo de acordo com essa belíssima canção que será cantada a seguir.
coração. Faz-me sentir mais uma vez a graça e dá-me a tua paz ao coração. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Meu coração a ti eu ofereço, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a tua alegria, renova em mim o teu amor, ó meu Senhor. Deus, sem sombra de dúvida, quer renovar em nós o seu amor. Ore comigo. Senhor, é tão bom nós sabermos que Tu és tão gracioso para conosco, tão bondoso, que a nossa vida seja transformada pela beleza da Tua bondade. Quem recebeu, pode dar. Que nós nunca nos esqueçamos disso. Ó Deus, se alguém entre nós, alguém que nos ouve, precisa perdoar alguém, estiver com dificuldades, que clame pelo Senhor, porque o Senhor o ajudará. O Senhor não exige nada de nós que primeiro já não esteja nos dando todas as condições para realizarmos. Por isso que nós não confiemos na nossa capacidade, mas confiemos naquilo que Tu podes fazer. Ó Deus, em nome de Jesus, trabalha cada um dos nossos corações, para que, de fato, o nosso coração, ele não se perca diante das situações deste mundo. Mas sim, Senhor Deus, nós nos lembremos sempre quem nós somos em Ti e o que o Senhor Jesus já fez por nós. Todas as promessas maravilhosas, celestiais, de uma eternidade contigo, desse presente maravilhoso de comunhão eterna com o Senhor Deus, como filhos, é apenas um presente. Que assim nós possamos presentear e não guardar, Senhor, no nosso coração aquilo que vai destruir a nós mesmos. Assim, tem misericórdia de nós. Também nós oramos, ó Deus, por toda a humanidade. Nós clamamos, Senhor, que seja de fato um tempo de busca pelo Senhor, um tempo de arrependimento, de mudança de vida, um tempo de sermos, ó Deus, e deixarmos de lado, ó Deus, todo o egoísmo que que modela, Senhor Deus, a nossa sociedade. Abençoa, Senhor Deus, os tantos enlutados mundo afora, pelos mais diversos motivos, ó Deus. Ó Pai, guarda cada um que está enfermo. Senhor, também envia chuva sobre os lugares que estão tão carentes da chuva. Tem misericórdia da realidade aqui do nosso país, Senhor, diante de tanta destruição que nós temos visto. Envia, Senhor, a graça da Tua chuva sobre a terra seca e necessitada, Pai. No mais, Senhor Deus, fica conosco nessa semana, nos oriente, nos guarde, e que, não importa o que nos acontecer,
durante a semana nós nos lembremos, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Assim, queridos, nós convidamos vocês para a reflexão bíblica na quarta-feira às 19 horas. Também crianças, com muito carinho que o culto infantil já deixou para vocês a história de hoje, que seja especial também no teu coração, e a mensagem já está saindo logo a seguir. E também nós temos um recado para as mulheres que fazem parte da UASE, né? Especialmente as mulheres aqui em Juiz de Fora, o grupo de senhoras. Visto que se inicia a Semana Nacional da UASE, será enviado um link do culto que foi preparado pela UASE Nacional. Você que é de outro lugar, pode buscar essa informação também. E que será enviado aqui, né, ao grupo no WhatsApp. E da mesma forma também um encontro virtual que será promovido pelo Sínodo no próximo sábado. Todas as informações serão enviadas também no grupo. Então, senhoras, fiquem atentas. Se alguém que não faz parte desse grupo se interessar, por favor, faça contato com alguma componente. No mais, eu desejo que você tenha um abençoado domingo, uma abençoada semana. E dê o que você já recebeu. Deus te abençoe.